O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos há alguns dias ouvindo a primeira leitura tirada do livro de Tobias. É um livro muito bonito, um livro do Antigo Testamento que conta uma história de confiança em Deus e de intervenção divina, maravilhoso. Eu até recomendaria àqueles que puderem que lesse esse livro em casa. Não é um livro muito grande da Sagrada Escritura, dá para ler de uma vez só. O livro de Tobias é muito bonito. Hoje nós vimos 2 orações no livro de Tobias, né? Tobias que ficou cego. Ontem nós vimos essa parte do livro. Ele ficou cego e agora está fazendo uma oração amargurada diante de Deus, né? Tobias era um homem justo. Tobias era um homem que ele ajudava o próximo, ajudava as pessoas, tanto que a esposa dele, no final da leitura de ontem, termina dizendo: onde estão as tuas esmolas? Onde está a ajuda que você deu? Onde está a recompensa do bem que você fez? E hoje então ele faz uma oração a Deus, amargurado, triste. E ao mesmo tempo também Sara faz uma oração em outro lugar, bastante distante. Depois nós vamos vendo como a história dos dois vão se juntando. É muito bonito. O fato é que a oração é ouvida por Deus, né? A oração dos dois é ouvida e Deus intervém. Deus entra na história deles para agir. Isso é um pré-anúncio daquilo que Jesus vai fazer depois, de forma plena e de forma definitiva. Jesus entra na nossa história, não só uma intervenção espiritual, mas ele entra e se encarna e se faz um de nós, para que a salvação aconteça não de fora, mas a partir de dentro da nossa humanidade. Então, essa intervenção do Antigo Testamento, onde Deus vai guiando os caminhos do seu povo, neste caso, através de um anjo, o anjo Rafael é enviado para acompanhar toda essa situação, e depois nós vemos que através de um anjo também o anúncio é feito à Virgem Santíssima e Jesus se faz um de nós para que possa nos salvar. E no Evangelho de hoje Jesus está respondendo a uma questão sobre a ressurreição. Os saduceus não acreditam em ressurreição e colocam então essa prescrição da lei como uma tentativa de uma pegadinha para Jesus, né? Nesses tempos agora nós vamos ver muitos deles tentando enganar Jesus através de uma palavra. No Evangelho de ontem foram perguntar se era lícito ou não
pagar o imposto a César. E hoje vem fazer essa pergunta sobre a ressurreição dos mortos. O interessante é a resposta de Jesus. Eles vêm tentando colocar uma questão da lei, uma questão da palavra, para que Jesus pudesse talvez se atrapalhar, mas Jesus responde justamente dizendo que eles não conhecem a palavra. E aqui nos dá uma boa base para nós entendermos como a livre interpretação da Sagrada Escritura é um grande perigo. Hoje é muito comum, infelizmente, muito comum que se aconteça, mas é um grande erro a livre interpretação da Bíblia. A Bíblia não é um livro para nós interpretarmos segundo a nossa vontade, segundo o nosso entendimento. Ah, não, eu li na Bíblia tal coisa, eu entendi isso e para mim isso é verdade. A Bíblia nunca pode ser lida fora do contexto da igreja e da tradição da igreja. Nunca a Bíblia pode ser lida fora do contexto. Acontece esse tipo de coisa. No final Jesus responde: vós estáis muito enganados. Vocês não conhecem a Sagrada Escritura. Se Jesus falasse isso nos tempos de hoje, pronto, seria um problema. Ah, como é que o senhor pode falar uma coisa dessas? Cada um tem a sua verdade, cada um acredita numa coisa, né? Se a pessoa acredita naquilo, para ela é uma verdade. O senhor não pode dizer que a pessoa está errada. Pode e deve. Pode e deve. Vocês estão muito enganados. Quem usa da Sagrada Escritura para dizer coisas contrárias à Santa Igreja está muito enganado. Vós estáis muito enganados. Infelizmente, muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, vão caminhando por essa ideologia de livre interpretação. A Bíblia deve ser lida na igreja, né? Na igreja no sentido da tradição da igreja, das interpretações que a igreja faz daquilo que Deus quer nos falar. Por isso, Jesus aqui já nos ensina, né? Com efeito, Deus é o Deus dos vivos. Os saduceus entenderam errado, infelizmente nós também corremos o risco de entender errado. Mas uma coisa é certa: se nós estivermos firmes na igreja, sermos filhos obedientes da igreja, nós nunca cairemos no erro. A igreja é a mãe que cuida dos seus filhos. A grande certeza para nós não cairmos no erro é permanecermos filhos desta igreja que nos sustenta com a palavra de Deus e com os sacramentos. Com certeza, esta é a forma para nós estarmos sempre debaixo da proteção de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.